E gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, para dar continuidade ao nosso tema vilões de desenhos animados, eu vou fazer uma das versões, vamos dizer assim, do Homem das Sombras, ou Dr. Facilier, do filme Princesa e o Sapo, certo? Que é aquele mago das cartas lá que faz uns voodoo muito louco. Eu sempre gostei muito da estética dele, e tem uma parte no desenho que ele tá lá cantando, pai, fazendo os voodoozinhos. E aí ele meio que fica com uma máscara meio branca, sabe? E é dessa parte, assim, da cena do desenho que eu vou fazer. Se você não viu, assiste, o desenho é maravilhoso. Então, para continuar a parte que, tipo, eu tava narrando a maquiagem, porque eu tive um respaldo legal de vocês, tipo, várias pessoas falaram, ah, eu gostei, assim. Então, de vez eu contar uma curiosidade, eu vou narrar a maquiagem e explicar por que eu tô fazendo as coisas e como eu tô fazendo, tá bom? E é isso, vai ser sobre ele, então, hoje. E eu acho que eu não tenho mais nada pra falar nessa introdução, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, bora lá começar. Vamos lá, primeira coisa, como sempre, primer na zona T do rosto, beleza? Aproveita, faz uma massagenzinha pra ficar gostoso, porque é bom fazer massagem no rosto. Daí você passa bonitinho e espalha a pena. Aí em seguida eu peguei o lápis preto de olho, sabe? Lápis de olho que a gente usa na marca d'água do olho, pra começar a fazer os desenhos da máscara. Eu comecei pelo nariz, porque era a parte menorzinha e parecia mais fácil. Então você vai lá com lápis, não precisa estar muito afiado não, só precisa estar pigmentando legal. E aí eu fui desenhando bonitinho, eu tava com uma referência pra ficar olhando, porque não decorei. E aí eu fui fazendo todo o desenho com o lápis preto. Aí aquela, eu fiz o nariz, depois eu passei pra parte do lábio, que era como se fossem alguns dentes, né, que tem na máscara. E aí começam os problemas de simetria. Eu recomendo para quem não sabe muito bem desenhar simetricamente no próprio rosto, faz uma linha e imita essa linha do outro lado, isso vai te ajudar a deixar com as distâncias iguais e os tamanhos iguais. Aí em seguida disso eu já passei pros olhos, né, e fazer o desenho. Lembrando que aqui eu ainda não tinha coberto a sobrancelha para ter uma ideia do tamanho que eu deveria fazer o desenho do olho. Aí depois de fazer os olhos, eu acho que foi a parte mais difícil de fazer a simetria, que é a parte do contorno da máscara, certo? Daí eu fiz o que eu falei pra vocês, faz o tracinho de um lado, repete ele do outro, e mesmo assim é um pouco difícil. Uma coisa muito importante é que na hora do lápis não tem problema se você borrar, não fique preocupado em apagar, porque depois você vai pintar tudo por cima, e eu faço com lápis de olho porque eu consigo cobrir ele muito fácil. Então não se preocupe se borrar. Aí em seguida eu já vim com um dos melhores truques existentes, que é cobrir a sobrancelha com cola bastão escolar. É um processo demorado, é um processo chato, e às vezes tira alguns pelinhos da sua sobrancelha que já estavam para cair, então não se preocupa. Aí o que você faz? Você vai pegar a cola, passar no sentido contrário do pelo, e depois começar a colar meio que pra cima, assim, e você vai fazendo aí do jeito que for dando. Uma hora cola, e para saber o ponto certo, você tem que colocar o dedo e sentir que tá bem rente ao seu rosto e tem meio que uma peliculazinha assim por cima, meio pegajosa. Esse é o processo mais lento, então você fica passa, cola até você ter certeza que tá bem coladinho, porque se não tiver bem colado, vai ficar muito visível a sobrancelha. Uma coisa que eu esqueci de falar é que se ficar uns pontinhos de cola na sobrancelha, você pode tirar com o dedo mesmo ou com uma pinça, só toma cuidado para não puxar a película de cola, puxar só o excesso. E aí você passa por cima dessa pastinha que você passou na sua sobrancelha, pó translúcido para não transferir, certo? E o pó vai secar essa cola. E depois eu vim com corretivo branco. Se você não tiver corretivo branco, você pode usar corretivo normal mesmo, tá? Mas o corretivo vai servir para dar uma base e já começar a clarear a sua sobrancelha antes de você passar o pigmento. Como a máscara branca e eu ia usar pigmento branco, eu aproveitei e passei corretivo branco para ficar ainda mais fácil de cobrir. Aí com o pincel língua de gato vai depositando, não esfrega muito, tá? Deposita, dá umas leves puxadinhas, tá? O pincel língua de gato é muito bom para depositar corretivo. E vai na paciência, vai ficar uma figura esquisita, um bagulho bizarro, mas confia que vai dar tudo certo no final. Aí depois que eu passei o corretivo, eu passei pó translúcido de novo para selar o corretivo, para na hora que eu for passar o pigmento, ele não se misturar com o corretivo e ficar em camadas. Aí em seguida eu passei meio que para base, vamos dizer assim, ao redor da parte da máscara, que não iria a parte branca.
Então eu usei o pincel redondo, esse pincel redondo pra passar a base, certo? Eu uso um pincel duro, certo? Tem gente que prefere quadrado, tem gente que prefere mole, é de preferência. E para as partes que eram mais perto, assim, da máscara, eu usei o pincel língua de gato, eu usei o outro limpo, para poder fazer os cantinhos, tudo bonitinho. E lembrando sempre de dar batidinhas com a esponja para dar acabamento e ficar um negócio assim, ó, uma pele bonita. E nesse momento também eu tinha esquecido que os olhos dele eram vazados, aí eu fui procurar na referência. E aí eu lembrei de passar a base no olho, certo? Não é corretivo, é base mesmo. Mesmo porque depois eu vou vir e vou fazer um sombreado com sombra pra dar uma ideia de que a máscara tá em cima da pele fazendo sombra. Então a base ficaria melhor para o corretivo, ó, fiquei com a palavra corretivo na cabeça. Pra a sombra ficar mais diluída e menos pigmentada, porque depois vai dar trabalhinho fazer isso. Depois de ter feito a parte da base, a gente vem pra minha parte favorita, que no caso é passar o pigmento branco nessa pele e começar a dar formato pra máscara. Então eu peguei um pincel que eu deixo separado dos meus pincéis para pigmento, porque mancha, isso é um aviso que eu acho que eu não falei no último vídeo. O pincel que você usa para pigmento, geralmente ele mancha. Então vamos lá, eu peguei na parte da sobrancelha, você não passa muito forte, certo? E depois o resto você pode espalhar bem, diluir bem, que pigmento rende muito. Então você coloca um pouquinho, puxa, 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 e ele vai cobrindo. Essa parte você tem que ter um pouquinho de paciência. Eu não usei um pincel muito grande porque eu fiquei com receio de borrar. E como a pele já tava meio que feita, ia dar muito trabalho ter que começar tudo do zero. Então vai na fé com um pincelzinho que você se sinta confortável e lembre de espalhar bem o pigmento. Eu comecei pela testa também, porque a área é maior, é mais fácil, né? E aí você vai pegando o jeito também de como tá funcionando. E uma coisa que na sobrancelha, eu fiz umas 3 camadas, certo? Eu passei, depois eu passei de novo, depois eu passei de novo. E como a minha sobrancelha era muito escura, pra cobrir bonitinho. Aí vai lá, passa na bochecha, passa embaixo do olho, tipo, tudo com muita calma, certo? E muito cuidado pra não borrar. Uma coisa legal que eu tinha falado do lápis de olho é que na hora que você for passar o contorno, ele vai dar uma misturadinha com o contorno, porque eu vou esfumar, certo? Mais pra frente, eu vou explicar pra vocês bonitinho como eu fiz. E aí dicção. Você viu que aí eu não passei muito em cima do contorno, porque eu não queria manchar o preto. E como depois eu vou passar a base, a sombra, não tem problema. Eu tô falando tudo ao contrário, a minha dicção tá maravilhosa nesse vídeo, né? Desculpa, gente. Aí pra fazer as partes que precisavam de mais detalhes, eram linhas mais retas que na parte que imitam os dentes, eu peguei um pincelzinho de passar batom, um pincel de boca bem fininho, bem macio. E aí você vai sem pensar muito. Coloque, puxa e vai na fé que confia que a linha vai sair reta, tá bom? Então você coloca e puxa, coloca e puxa. E depois eu aproveitei e usei ele pra preencher mesmo, porque eu fiquei com receio de borrar e essa parte era mais chatinha se tivesse que arrumar. Então confia em você e faça a linha certa. Assim. Vai de uma vez, viu? E depois eu só dei umas tocadinhas em alguns lugares que eu achei que tava meio falho, precisava de um pouquinho mais na testa. Arrumei um pouquinho da simetria também, que eu achei que tava um pouquinho diferente, como eu falei, é muito difícil. Certo? Depois o que eu fiz, eu vim com o meu dedo mesmo e eu dei uma esfumada no contorno que eu tinha feito para me dar ideia dos dentes, certo? Eu passei o dedo para dar uma tirada, mas não uma tirada muito boa, mesmo porque depois eu ia vir com a sombra, então não tinha muito problema. Aí como já tava marcado branco, eu passei um pouquinho de base ali, para quando eu passasse a sombra ficasse com uma cor legal, certo? Não ficasse muito diferente. Mesmo pincelzinho língua de gato de antes, você vai na fé, pincel língua de gato salva artista, de verdade. Tenho pincel língua de gato muito bom, de vários tamanhos. Então eu fui lá com meu pincelzinho, língua de gato, passei tudo bonitinho e preenchi os dentes. Aí depois eu peguei um tom de marrom e outro pincel língua de gato. E aí eu passei bem rente ao lápis preto que eu tinha passado, certo? E aí eu fui passando assim, bem rente, assim, um pouquinho grosso às vezes, mas como isso lá não tem problema. E aí vai na fé, você vai passando bem rente, como se fosse um segundo contorno. Aí depois eu peguei um pincelzinho de esfumar sombra e fui na fé, certo? Eu peguei um pouquinho da sombra da paleta, bati na mão pra tirar o excesso e fui passando pra esfumar, e foi esse trabalho que eu fiz ao redor da máscara toda, ok? Passa a sombra com o pincel língua de gato, depois vem com o pincel de esfumar e esfuma bastante para dar um sombreado assim muito show, certo?
na minha opinião, muito bonito. Um detalhe que o que você tem que tomar cuidado é não esfumar em cima do branco, certo? E lembrar sempre que você pode pegar um pouquinho de sombra da paleta, mas se for pegar da paleta, tira o excesso na mão para não ficar muito marcado. E vai na fé, na paciência, passa, uma hora vai. Se você vê que não tá esfumando legalzinho, movimentos circulares e vai e volta e vai na fé. Uma hora a sombra vai. Uma dica: sombras pigmentadas esfumam melhores do que sombras mais clarinhas. Então, se você quiser, por exemplo, um tom quase preto, você pode pegar o preto, certo? Passar o contorno preto e esfumar com um marrom escuro, que vai dar essa ideia. Beleza? Não usem cores muito claras para fazer esse esfumado, tipo um marrom muito claro, porque ele vai desaparecer na sua pele, ok? Aí depois eu passei pra parte do nariz, foi a parte mais gostosinha, eu acho. Eu gosto de pintar nariz. E aí nele eu deixei um pouquinho mais claro, eu quase não peguei sombra pra fazer o nariz. E no olho eu marquei, você viu, a parte de dentro e a parte de fora da minha pálpebra móvel. E depois eu só preenchi com o pincel de esfumado mesmo, para não ficar muito forte no olho, certo? Então é isso, eu fiz isso dos dois lados, parte de dentro e depois a parte de fora da pálpebra móvel. E bastante pincel de esfumado para deixar isso bem diluído. Aí na boca eu fiz um truque, assim, que eu acho que a maioria das pessoas fazem maquiagem artística fazem. Eu peguei um tom de marrom meio dourado, não sei, ele tinha um brilho dourado, eu achei isso muito bonito, porque a boca do personagem é um marrom bem escuro. E eu passei no lábio, certo, com um pincel de sombra mesmo, tá bom? Aí foi tranquilo e em seguida eu falei assim, eu vou desenhar o colar, porque eu não tinha feito o colar, então eu falei, eu vou desenhar. Então eu peguei o pincel de... o lápis de olho. E aí eu fiz a marca dos dentes, eu acho que é um colar de dentes o que ele usa. Pra fazer o colar não tinha que ser muito simétrico os dentinhos. Então eu olhei mais ou menos o formato que eles ficavam no corpo do Homem das Sombras. E eu fui fazendo aí, marcando, lembrando que pode borrar tranquilo com lápis. O problema é só borrar com pigmento. Depois eu peguei o pigmento branco, certo? E eu misturei só com um pouquinho assim de preto pra dar um cinzinho assim bem clarinho. E aí eu passei por cima, certo? Lembrando de não deixar o contorno do lápis nesse caso, tá bom? Aí pra fazer o fio que unia o colar, né? Pra fazer o fio que unia o colar eu usei delineador, porque ele ia secar mais rápido e não ia ter problema. Aí, você vai falar, mas é difícil fazer uma linha reta com delineador. Realmente, foi muito difícil. Mas eu percebi que fazendo de ladinho ficaria mais fácil para eu fazer uma linha contínua. Então eu só fiquei de lado pro espelho e fui na fé. E aí, para fazer a parte que saía meio que de trás do pescoço, eu só marquei onde deveria ser o ponto inicial. E nessa hora você não pensa muito não, você só lembra de deixar o pincel do delineador bem molhado. E vai na fé, não pensa muito não, que senão a sua mão vai tremer e aí você vai fazer uma linha torta. Então, segue a tua intuição que vai dar tudo certo. Confia. E aí, fazendo isso, a maquiagem tá finalizada, certo? Não tenho cartola, infelizmente. Nossa, como eu queria ter uma cartola pra fechar esse look. Mas futuramente eu pretendo fazer esse cosplay de novo e aí trazer a roupa dele, trazer a cartola, porque eu achei que ficou, tipo, incrível, certo? Desculpa o barulho de fundo, tá meio difícil gravar a parte narrada do vídeo, porque, né, vizinho gritando é complicado. Mas eu espero que tenha dado pra entender tudinho e bora lá finalizar o vídeo. Mas, gente, esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito. E ativa as notificações que eu tô postando vídeos todos os domingos às 10 horas da manhã. Não esquece de me seguir nas redes sociais, também os links vão estar aqui na descrição do vídeo, os nomes vão estar na tela que a Luísa vai pôr pra gente, tá bom? Sobre os dias das lives, não sei o que vai acontecer direito, eu não tô conseguindo fazer certinho por causa de, enfim, trabalhos, faculdade, afins. Então eu tô avisando no meu Twitter e no Discord do canal das lives, tá bom? Quando tá acontecendo, se vai acontecer e o horário. No Instagram eu peço ideias de make de vocês, falo sobre andamentos das makes e posto tudo antes lá, tá bom? E de rede social eu acho que é isso mesmo, o TikTok tá meio parado ainda, não tô trabalhando muito nele, mas em breve, quem sabe, vai, não sei ainda, tá bom? Não esquece de ver o vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, que eu sempre deixo, tá bom? O vídeo do final da tela, seguir o canal e o canal de lives, tá bom? Que em breve vai sair
Acho que o vídeo da Milo sai primeiro do que o das gameplays, tá bom? E eu acho que é só, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!